Oi, queridos, tudo bem? Então, para terminar, não é essa parte da aplicação da integral com o cálculo de áreas, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de áreas entre curvas, né? Ou que é a mesma coisa que o cálculo de áreas, né, entre gráficos de funções, né? Nesse nosso contexto aqui, tá? Então, vocês vão ver que a situação é um pouquinho diferente, mas nem tanto assim, não é tão complicado assim, se a gente se atentar às regrinhas que a gente vai usar, tá bom? Então, aqui ó, no meu desenho, eu apresento duas funções, uma função f e uma função g, tá? Então, a função f está destacada aí com o gráfico em vermelho e a função g está destacada com o gráfico em azul, tá? E se vocês perceberem, os gráficos dessas duas funções eles se interceptam, né? Eles se intersecionam e eles delimitam, né, uma região que contém uma área, né? Essa região aí ela tem uma área. Então eu vou fazer o desenhozinho aqui mais ou menos, ó, para vocês tentar destacar. Então essa é a região que é delimitada pelos dois gráficos, né? Dessas funções aí. E a gente poderia se perguntar o seguinte, ó, quanto que vale então a área, né, dessa região que é delimitada pelos dois gráficos e se é possível calcular essa área através de um processo de integração. E a gente vai ver que sim, que não é tão difícil, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que primeiro encontrar esses pontos aqui, tá vendo? Ó, que são os pontos de interseção do gráfico. Então, vamos rebater aqui embaixo no eixo X e vamos supor que a gente tenha calculado esse ponto e que esse ponto aí ele seja o ponto A. Vamos chamar esse ponto de A, que a gente sempre chama de A, né? O primeiro ponto do intervalo. E agora a gente vai vir aqui e vai marcar o ponto B, que é o segundo ponto de interseção. Então, às vezes o exercício ele não fornece para a gente quem quer esse ponto A e esse ponto B, e aí a gente precisa encontrar, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos aqui, tudo bem? Aí assim, ó, vamos pensar um pouquinho em linhas gerais. A gente poderia fazer assim, ó, calcular o que eu obteria se eu calculasse assim, ó, a integral de A até B da função g de x dx. O que eu obteria? Então, esquece um pouquinho a função f, que é a função que tem o gráfico em vermelho, tá? Então, se eu calculasse só a integral da função g, que é a função em azul, tá? Vou tentar mudar de cor aqui. Eu estaria calculando aqui, ó, a área que é delimitada pelo gráfico da g e o eixo x no intervalo AB. Então eu estaria calculando tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Estaria calculando toda essa área aqui, que é só a que veio do gráfico da g, tá bom? Se eu calcular a integral, né, de a até b da função f de x dx, deixa eu mudar agora o meu desenho para vermelhinho. Agora esquece a função que está em azul, estou olhando só a função que está em vermelho. Que área que eu estaria calculando? Eu estaria calculando só essa área aqui, ó, que está abaixo do gráfico da f, concorda? Então, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar assim, ó, você pode pegar a integral da função g, certo? E você subtrair da integral da função f, tá legal? Da integral da função f. Porque você pegaria a área que está demarcada em azul, descontaria a área que está demarcada em vermelho e você teria a área do que está dentro, tá? Isso aí não está errado, tudo bem? Isso aí não está errado de jeito nenhum. Se a gente fizesse essa conta aqui, a gente ia resultar nessa área, tá? O problema é que pode acontecer assim, ó, tem situações que esses gráficos aqui, ó, vamos pegar a f, vamos supor assim, ó, vamos supor que a f ela continuasse aqui, tá vendo? Ó? E vamos supor que a função g ela continuasse aqui também, de alguma maneira ela fizesse isso aqui. E aí não só essa área que eu demarquei, eu teria essa outra área aqui, ó, tá vendo? Ups, perdão, pessoal. Eu teria essa outra área aqui, ó. Teria essa área aqui, ó. Certo? E aí, o papel das funções ia trocar, porque a função f passou a ser maior, tá vendo? A f ela estava por baixo, aí ela passou a ficar por cima.
e a g estava por cima, passou a ficar por baixo. E se você fizesse essa mesma conta, isso aqui ia dar um certo problema, tá bom? Porque ia inverter o papel das funções. Então, o que eu vou tentar passar para vocês aqui é uma regra tipo básica, tá? Mas é uma regra tipo que ela é fundamental para a gente calcular esse tipo de integral sem errar o resultado, tá? Então eu vou dar uma limpada aqui do meu desenho e eu já volto. Gente, vamos lá então, ó, eu dei uma ajeitada no meu desenho, vamos ver o que eu escrevi aqui, ó. Então, para calcular, não é, a área limitada entre dois gráficos, né, de função, nós temos que integrar a diferença, tá bom? A diferença entre a função de cima, tá? Eu coloquei até entre aspas aqui, porque é bem intuitivo, é bem isso mesmo, tá? A função que está para o lado de cima menos a função que está para o lado de baixo. Ou seja, vamos olhar aqui, ó, no nosso desenho, certo? Vamos olhar o nosso desenho. Então, aqui no nosso desenho, ó, quem é a função que está para o lado de cima? No intervalo AB, certo? No intervalo AB, a função que está para o lado de cima é a função g, tá vendo? Ó? A função que está aqui para o lado de cima é a função g, que é essa função que está desenhada em azul. E a função que está para o lado de baixo, quem é? É a função f, que é a função que foi desenhada em vermelho. Então, tá vendo? Aqui para o lado de baixo tem a função f. Então, no intervalo AB, ou seja, nesse respectivo intervalo aqui, no intervalo AB, para esse trecho, eu vou calcular a integral de quem? De g, que é a função que está em cima, menos f, entendeu? Então, aqui vai ser g menos f. Eu vou até escrever aqui, eu vou colocar um f aqui embaixo, para ficar claro, e vou colocar de azulzinho um gzinho aqui em cima, tá vendo? Então, função de cima menos função de baixo, que é a f. Agora, no segundo trecho, que é o trecho BC, tá vendo? Nessa outra parte aqui, ó, no trecho BC, o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma regra, é a função de cima menos a função de baixo. Só que agora, pelo comportamento das curvas, a que está para cima passou a ser a f, tá vendo? Ó? E a que está para baixo passou a ser a g. Então, essa área A2, como que ela vai ser calculada? Ela vai ser calculada como a integral de f menos g. Ou seja, na primeira parte, você calcula a integral de g menos f. Na segunda parte, você calcula a integral de f menos g, tá bom? Por isso que eu falei que não dá para fazer tudo de uma vez, porque dependendo do exemplo, nesse aqui as funções se interceptam aqui, né, formando duas regiões, pode ser que não dê muito certo, tá? Agora, por que é sempre a função de cima menos a função de baixo? Ó, a função de cima, o que ela tem? Ela tem um valor que é maior, certo? E a função de baixo, ela tem um valor que é o quê? Que é menor. Então, quando você faz a subtração de um número maior por um número menor, essa diferença aqui, ó, que está sendo calculada em cada ponto, o que ela é? Ela é positiva, certo? Então, como essa diferença, que é o que está sendo integrado, ela é positiva, ou seja, para um determinado ponto x aqui, você vai fazer o quê? G de x menos f de x. Você vai garantir que esse número é positivo, ou seja, que o integrando ele é positivo, tá bom? Sempre quando você pega a função maior, que é a de cima, menos a função de baixo, tá? E isso fica bacana, porque aí a integral ela vai corresponder sempre à área, né? Porque você está integrando os números positivos, as diferenças positivas, tudo bem? Então essa é a explicação geral que eu tenho que dar para vocês e agora nós vamos começar a fazer alguns exemplos, tá? Gente, vamos lá então, ó, vamos começar com o primeiro exemplo, tá? Para a gente calcular a área, não é, delimitada pela parábola y igual a x ao quadrado mais 1 e a reta y igual a 2, tá? Então são duas funções simplesinhas aqui, né, que a gente já está acostumado a mexer. Eu vou tentar fazer o desenho aqui para vocês, tá? Então, ó, eu vou fazer um plano cartesiano, porque assim, isso é o que vocês vão ter que fazer no exercício, tá? Então, esses exercícios de cálculo de área, pessoal, é muito importante que a gente faça um desenho, pelo menos um esboço, né,
gráfico da região para a gente poder se situar e saber exatamente qual que é a área que a gente está calculando. Porque às vezes só de ler o enunciado, né, alguns, claro, podem, né, imaginar a situação, né, fazer na cabeça, vamos assim dizer, os gráficos e imaginar a situação assim certinha, né? Mas é bom a gente fazer o gráfico com um certo nível de precisão para saber mais ou menos onde que as curvas estão se interceptando e tal, e não gerar confusão na nossa cabeça que pode interferir depois no resultado da conta, tá? Então, estou tentando fazer aqui um plano cartesiano, joinha. Então, eu tenho aqui o eixo Y, tenho aqui um eixo X, tá? Quem que é a função y igual a 2? Vamos começar da mais fácil, tá? Então, a função y igual a 2, ela é o quê? Ela é uma reta, certo? Ó, vou mudar de cor aqui. Ela é uma reta que está passando, né? Ela é paralela ao eixo x e passa na altura y igual a 2. É uma função constante. Então, já vou desenhar direto aqui, ó. Ah, tá, eu estou sem minha ferramenta, mas não tem problema. Vou deixar ela meio tortinha, tá? Então, isso aqui é a função y igual a 2, tá vendo? Ela passa aqui no eixo y, no número 2, e ela é constante. Tranquilo? E aí, pessoal, a função x ao quadrado mais 1 é uma parábola, certo? A parábola x ao quadrado, ela estaria passando aqui pela origem, tá? É aquela parábola convencional lá que a gente sempre mexe com ela, né? Mas no caso aqui, ela está uma unidade para cima, porque ela é x ao quadrado mais 1. Então aqui eu vou marcar o número 1, vou fazer um desenho, só um esboço assim, tá, gente? Ela vai estar metade para cá, e ela vai estar o quê? Ela vai estar outra metade mais ou menos para cá. Ficou torto? Vamos tentar fazer certinho aqui. Bom, mais ou menos isso, tá, pessoal? Acho que dá para vocês entenderem. Isso aqui é a função x ao quadrado mais 1, tá? Muito bem. Então, qual que é a área que o examinador aí, que no caso sou eu, está pedindo? Ele está pedindo para que a gente calcule, ó, essa área aqui, tranquilo? Ó? A gente calcule essa área aqui, ó. Tá legal? Que está delimitada entre os dois gráficos, tá? Vou até marcar essa área aqui como sendo azinho, tá? Toda essa área marcada em amarelo, tá? A figura é para ser simétrica, não está muito simétrica, mas não tem problema. Bom, então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que integrar, não é? É o que a gente está dizendo aqui, a gente vai ter que integrar. E para integrar, o que a gente vai fazer? Para integrar, a gente tem que descobrir o que, ó, quem que são esses dois pontos, porque esse aqui, pessoal, ó, esse intervalo aqui que eu vou marcar no eixo x aqui embaixo, se eu não errar, ó, esse cara aqui vai ser o nosso intervalo de integração, tá vendo? Ó, esse aqui é o intervalo de integração. E aí então eu vou passar a integral indo da extremidade menor, né, do extremo menor do intervalo para o extremo maior. E aí eu vou subtrair o que? A função de cima menos a função de baixo. Então guarde isso, é sempre a função de cima menos a função de baixo. Então para encontrar esses dois pontos, a gente tem que saber onde que as curvas se cruzam. Então você precisa igualar as funções, né? Então você tem uma função que é x ao quadrado mais 1 e você tem a função que é a função constante igual a 2. Aí você iguala, né? Então vou colocar assim, ó, igualando, a primeira coisa, né? Igualando as funções para você descobrir quem que são os pontos de interseção, tá? Aí a gente vai fazer essa continha que é bem simples, ó, vai ficar x ao quadrado igual, né? Vai passar o 1 para lá, vai ficar menos 1, então aqui vai ficar 2 menos 1. Estou fazendo bem tranquilo aqui, tá? 2 menos 1 é 1. E aí x quadrado igual a 1, vocês tiram a raiz de 1, né? Que é 1, vai ficar mais ou menos 1, beleza? Então, ó, muito tranquilamente a gente vem aqui e marca, ó, esse cara aqui é o menos 1 e esse cara aqui é o 1. Então eu já sei que para calcular a área, a minha integral ela vai ser calculada de onde até onde? Ela vai ser calculada do extremo inferior menos 1 até o extremo de cima, que é o mais 1, tá? E aí agora eu já posso armar essa integral aqui, certo? Eu já posso armar essa integral aqui. Então vai ser assim, ó, a área é igual a integral de menos 1 até 1. Aí, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, tá?
vai ser a função de cima, tá vendo? A função de cima menos a função de baixo. A função de baixo, tá? A função de cima menos a função de baixo. dx, tudo bem? Integral de menos 1 até 1. Então, veja, no nosso desenho, quem que é a função que está para o lado de cima? Gente, é o que está para o lado de cima no intervalo, certo? No intervalo que eu estou querendo calcular. Então, no intervalo que eu estou querendo calcular, ó, a função que está para o lado de cima é a reta y igual a 2, tá? Então, aqui vai ficar 2, que é a fórmula da função, que ela é constante, menos quem? Aí eu não me deixa de abrir um parênteses aqui, tá? A função que está embaixo, que é a função x ao quadrado mais 1, tá vendo? Que é a parábola que está para o lado de baixo. Então, menos, x ao quadrado mais 1, não pode esquecer esse parênteses aqui, tá? Porque você tem que trocar o sinal da função como um todo. Se você colocar só menos x quadrado mais 1, sem o parêntese, fica errada a conta, tá? Então, vamos terminar essa nossa continha. Então, prosseguindo aqui, o valor da área vai ser integral de menos 1 até 1. Então, ó, aqui vai ficar menos x ao quadrado. Aí esse menos aqui vai fazer o quê? Vai fazer um menos 1, tá vendo? Com esse 2 vai ficar mais 1, né? Porque você vai ter 2, que já está aqui, né? Menos o 1, que vai trocar esse sinal, vai ser 1. Então, menos x quadrado mais 1 dx. Então, vamos lá, ó. Essa integral é facinha de calcular, estou usando agora o teorema fundamental do cálculo. Menos x quadrado, a integral é menos x ao cubo dividido por 3, e a integral de 1 é a variável, é x, certo? Isso calculado de onde? De menos 1 até 1. Então, sempre no extremo de cima, primeiro, então vai dar menos 1/3 mais 1, ou seja, você vai aplicar o 1 no lugar do x aqui e aqui, tá? Aí você vai colocar um menos, que é o menos do teorema fundamental do cálculo, e vai aplicar a função no menos 1, né? Aí quando você aplicar ela no menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Com o menos que está na frente vai ficar mais, então aqui vai ficar 1/3, certo? E aqui menos 1 no lugar do x, aqui vai ficar menos 1. Então, continuando a conta, então aqui a gente vai ter dessa parte de fora, ó, 1 menos 1/3, que vai dar 2/3. Agora essa parte aqui de dentro, ó, eu vou ter menos 1 mais 1/3. É a mesma conta, só com o sinal trocado, né? Então, eu vou deixar esse menos aqui, e aqui vai ficar o quê? Menos 2/3, ó, porque é menos 1 mais 1/3. Esse menos com menos fica mais, 2/3 mais 2/3 é igual a 4/3, tá? Então, ó, essa área que a gente demarcou, tá correto, pessoal? Essa área tem o valor quanto? 4/3, tá? 4/3, se não me engano, aproximadamente aí 1,33, né? Então, uma área aí que é um pouquinho maior do que 1, tá? E é o valor da área exata, tá? A gente calculou usando a técnica de integração para integrar entre curvas, as áreas entre curvas, né? Aí alguém poderia estar se perguntando, professor, mas eu poderia simplesmente ignorar quem está em cima e quem está embaixo, e quando chegasse lá no final, eu pegava o resultado positivo. Porque se a gente tivesse trocado aqui, ó, se a gente tivesse trocado essas posições, ó, dessa por essa, o que ia acontecer? A integral ia trocar de sinal. E aqui no final ia dar assim, ó, ia dar menos 4/3. Deixa eu pegar uma caneta decente aqui. Aqui no final daria menos 4/3, tá? Menos 4/3. Aí você poderia falar assim, professor, menos 4/3, esse resultado aqui eu pego e eu simplesmente troco o sinal depois, tanto faz a ordem que eu escolho. Até concordo que nesse exemplo daria certo, mas se eu tivesse pego aqui, ó, tá vendo? Ó, mais um pedacinho e pedisse para calcular a integral até essa parte aqui, aí já ia dar BO nesse raciocínio, entendeu? Aí já não ficaria tão certo isso, porque você ia descontar uma parte negativa e aí você ia ter problemas, tá bom? E você não poderia fazer de uma vez só, teria que fazer em 2 vezes. Tudo bem, pessoal?
Queridos, vamos fazer um último exemplo aqui então, né? Para a gente finalizar com esse assunto, né? E vamos calcular a área delimitada entre os gráficos, né? Das funções f de x igual a x e da função g de x igual a x ao cubo, tá? Então eu tenho uma função aí, a função y igual a x, né? Que é a função identidade, é a função diagonal, né? Que o gráfico dela é a reta que passa pela diagonal principal do plano cartesiano. E eu tenho a função x ao cubo, que é a função do terceiro grau também, uma função relativamente simples, né? Que a gente trabalha com ela de vez em quando aí. Então, vamos de novo para o desenho. Eu estou aqui fazendo o desenho em tempo real, pessoal, porque faz parte do exercício, certo? Então, chegar com o desenho pronto aqui é meio ruim, porque aí vocês ficam pensando assim, mas de onde o professor tirou esse desenho, né? Não sei o quê. Então, é importante eu fazer para vocês acompanharem, porque fazer o desenho nesse tipo de caso faz parte do exercício, tá? Então, novamente, aí, plano cartesiano para gente, né? Então, vamos começar com a função mais fácil. A função f de x igual a x, que é a mesma coisa que y igual a x, é a diagonal, certo? Então, passa pelo ponto 1, 1, pelo ponto 2, 2, pelo ponto 3, 3, né? Então, é a função que vai estar aqui, ó, tá? Vou tentar desenhar aqui, ela vai estar passando aqui na diagonal. Deixa eu mudar um pouquinho aqui para cima, né? Ô, caceta, eu sempre erro isso. Então, ela vai estar mais ou menos por aí, tá vendo? Ó, é a diagonal principal do plano, do nosso plano, tá? Então, vamos escrever aí y igual a x, né? Ou f de x igual a x. E o que acontece? A função agora do terceiro grau, a função x ao cubo, eu sempre falo para vocês, ela parece tipo, acho que está meio para baixo essa minha diagonal, eu vou deixar assim mesmo. Ela parece tipo, acho que está um pouquinho, não, cara, não é isso que eu quero. Quero pegar na pontinha aqui, isso, e dar uma inclinadinha, isso. Gente, estou falando sozinho com o meu tablet, que não repara não, tá? Então, a função x ao cubo, ela é uma função que assim, ó, do lado direito ela cresce como se fosse uma parábola, assim, tá? Então, o que acontece? Ó, ela sai aqui do zero, porque no zero ela vale zero, aí ela faz tipo assim, tá vendo? Ó? Ela faz tipo esse negócio aí. Só que do outro lado, ela não sobe positivo igual a x ao quadrado, porque o número negativo elevado ao cubo ele fica negativo. Então, ela vem assim, ó, ela vai fazer um outro esquema aqui, um outro sistema, tá vendo? Ó? Então, essa aqui seria a função g de x igual a x ao cubo, essa que eu coloquei vermelhinho, tá? Gente, ó, não ficou simétrico, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui. Não vai apagar agora. Mas é para ser simétrico, tudo bem, gente? Ou seja, essa parte que está para cá é para ser igual essa parte aqui, é para ser igual essa parte aqui, tá? Então, vocês desenhem bonitinho na casa de vocês, mas eu vou assumir aqui que é tudo simétrico, tá? Então, qual que é a área que o exercício está pedindo para a gente calcular? A área que ele está pedindo para a gente calcular é essa área aqui, tá vendo? Ó? A área que é delimitada entre os dois gráficos que eu marquei aí em amarelo, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o quê? Vai ser encontrar os pontos de interseção dos gráficos, né? Quais sejam, né? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, e elas estão se cruzando na onde? Ó, na origem também, né? Já dá para ver que estão se cruzando na origem, tá? Como que a gente faz isso? A gente iguala, tá? As expressões, então eu faço aqui, ó, f de x igual a g de x, que é a mesma coisa o quê? Que x igual a x ao cubo. Essa é a conta que a gente tem que resolver. X igual a x ao cubo. Como que eu não vou fazer essa conta? Eu vou passar o x do outro lado, vai ficar assim, ó, x ao cubo menos x igual a zero, tá? Olhando a igualdade do outro lado. E aí a gente vai tirar um x em evidência, vai ficar assim, x que multiplica x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então não é uma conta tão difícil. Para que esse produto aqui ele dê zero, duas coisas têm que acontecer. Ou o próprio x tem que ser zero, que aí a gente já chegou aqui na origem, né, que elas estão se cruzando na origem, ou x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a zero, certo? E dessa segunda parte aqui vai sair que x é igual a mais ou menos 1, tá?
Então, ó, esses pontos aqui, pessoal, onde a gente marcou aqui a coordenada x, esse aqui é o menos 1 e esse aqui é o mais 1, certo? É o 1 positivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar essa função nesse intervalo aí, tudo bem? Agora, presta atenção no seguinte, ó. De menos 1 até 0, neste primeiro trecho aqui, ó, nesse primeiro trecho aqui, a função do terceiro grau ela está para o lado de cima e a função do segundo grau, desculpe, a função do primeiro grau, que é a reta, está para o lado de baixo, tá vendo? No segundo trecho, que é o trecho aqui, ó, de 0 a 1, inverte, tá vendo? Ó, inverte. A função do terceiro grau está para baixo e a função do primeiro grau está para cima. Então, o que aconteceria se a gente fizesse assim, ó? Depois vocês podem até fazer essa conta aí na casa de vocês, né? Se vocês integrassem assim, ó, integral de menos 1 até 1, não é? Vamos colocar assim, de x ao cubo menos x dx, calcule essa integral aí, ó, na casa de vocês para praticar e vocês vão ver que o resultado vai dar quanto? Vai dar zero. Tá legal? Isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque você estaria esquecendo de trocar, né, a posição das funções no meio do caminho, que é aquilo que eu sempre falei. Para calcular essas áreas, a gente tem que integrar a função de cima menos a função de baixo. Então, nós vamos separar isso aqui em duas integrais, ó. Eu vou começar calculando, vai ser a mesma área, porque isso aqui é simétrico, tá? Mas eu vou fazer questão de calcular as duas. Então, a primeira área, que é dessa primeira parte aqui, vamos chamar de A1, vai ser a integral de menos 1 até 0, tá vendo? Ó, de menos 1 até 0, sempre daqui para cá, de quem? Função de cima menos função de baixo. Então, vai ser assim, ó, x ao cubo menos x, tá vendo? Ó? Porque quem que está em cima aqui? A que está em vermelho que é x ao cubo, tá vendo? Ó? X ao cubo é que está em vermelho. Menos a de baixo que é x. Isso aqui dx. Somado com a integral agora de 0 até 1, tá vendo? Ó? A integral de 0 até 1 de quem? Da função de cima menos a função de baixo. Então, aqui agora vai ficar x menos x ao cubo. Se ligou? X menos x ao cubo dx. E aí nós vamos fazer essa continha. Ó. Então, começando com a primeira integral, x ao cubo, a integral da x à quarta dividido por 4, e a outra ali menos x, né? A integral de x é x quadrado sobre 2. Essa primitiva calculada de onde? Ó, não confunde, de menos 1 até 0, que é a primeira integral. Agora, nós vamos fazer mais a segunda integral. Ó. A segunda integral é o quê? X, integral da x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo, menos x à quarta, dividido por 4. Calculado de onde até onde? Calculado de menos 1 até... Oh, desculpa, errei, tá vendo? Tá vendo? Calculado aqui, ó, de 0 até 1. De 0 até 1. Então, tá vendo? Ó, de menos 1 a 0, foi isso aqui de menos 1 até 0, de 0 a 1, agora essa aqui de 0 a 1. Beleza? Continuando, para a gente terminar. Então, ó, vamos substituir sempre, pessoal, é assim, ó. Calcula a primitiva no extremo de cima e depois subtrai ela calculada no extremo de baixo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Essa função aqui calculada em 0. Ora, quando você colocar 0 aqui, vai dar 0 à quarta, que é 0. E aqui vai dar menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, ela calculada em 0 vai dar 0. Eu vou colocar esse 0 aqui só para registrar, tá? Menos essa função calculada em menos 1, tá? Então, vou colocar um parênteses aqui, ó. Essa função calculada em menos 1 vai dar menos 1 elevado à quarta dividido por 4, menos 1 elevado ao quadrado dividido por 2. Fecha o parênteses. Isso então foi da primeira integral. Mas agora nós vamos calcular essa função aqui no 1, beleza? Então, ó, 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 elevado... Isso, 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 elevado à quarta dividido por 4, tá? Então, aqui vai dar menos 1 elevado à quarta dividido por 4. Aí teria aqui o quê? Teria um menos
essa função calculada em zero, que também vai dar zero. Vou deixar aqui só para anotar, tá? Então, ó, terminando a continha, ó, o menos 1 elevado à quarta, um número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo, né? Então vai dar 1, vai dar 1 quarto aqui. Então com esse menos de fora vai ficar menos 1 quarto. Aqui o que, que a gente vai ter? A mesma coisa, isso aqui vai dar meio, tá vendo? Essa parte aqui vai dar meio. Com esse menos aqui vai ficar menos meio, com o menos de fora vai ficar mais meio, então aqui vai ficar mais meio. Tem que tomar cuidado para não errar sinal, hein, gente? Essas coisas aqui para errar sinal é um palito, tá? É rapidinho. Agora, o que, que vai ter aqui? 1 elevado ao quadrado é 1, dividido por 2 é meio, e aí ali menos 1 quarto, que é 1 elevado à quarta sobre 4. Joinha? Então, como que ficou a nossa conta? Ó, a nossa conta deu meio mais meio, que é 1, e menos 1 quarto, que é menos meio, tá legal? Então, 1 menos meio é meio, tá? Meio. Então, queridos, ó, essa área aqui, ó, essas duas áreas aqui que eu marquei para vocês, né? Essa aqui, né, somado com essa que está demarcado em amarelinho, essa área ela vale meio, exatamente 0,5, tá bom? A metade de um quadradinho de lado 1. Tranquilo, gente? Pessoal, então hoje era isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? A gente vai fazer aí uma aula síncrona, né? Antes da prova, né, para a gente fazer uns exercícios sobre esses assuntos. E obviamente, assim, eu peguei a maioria desses exemplos do livro do Guido Orizzi, né? Então o livro tem vários exemplos resolvidos, o livro do Stuart também. Qualquer livro de cálculo vai falar disso de uma maneira bem tranquila para a gente poder estudar. Vão ter vários exemplos e vários exercícios. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, não deixem de praticar, tá legal? Um abraço aí em todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.